Domingo, 10 de abril de 1831. Às 18h30 do dia 9, ancoramos ao largo da Ilha do Castelo e no dia seguinte, ao meio-dia, suspendemos âncora e chegamos ao Rio de Janeiro. Finalmente, o relatório oficial faz a sua primeira menção ao Brasil, justamente em meio a uma das mais importantes páginas de sua história. Devo agora relatar-lhe sobre um evento que nos pegou de surpresa e causou muita comoção por aqui. Você deve imaginar nosso espanto quando, ainda fora do porto, encontramos com um navio Correios que nos informou que Dom Pedro, sua imperatriz e Dona Maria se refugiaram a bordo do Warspite e que seu filho Dom Pedro II tinha sido proclamado regente para administrar os negócios do reino. A HMS Warspite, a que se refere Hope, foi uma fragata inglesa que serviu de abrigo estratégico para a família real nos dias que seguiram a abdicação, com o objetivo de oferecer proteção e servir de base para suas negociações políticas. É importante lembrar que, neste período, a Inglaterra exercia grande influência no cenário brasileiro, desde os acordos resultantes do respaldo bélico e econômico a Portugal durante os conflitos com a França em 1808, quando a coroa, acossada por Napoleão, bateu em retirada para sua maior colônia no Novo Mundo. Desde julho passado, os brasileiros passaram a viver em estado febril, por saberem da Revolução na França. Até que há cerca de 3 semanas, alguns distúrbios aparentemente insignificantes começaram a acontecer na cidade. Mas ninguém imaginava que viria uma revolução e que Dom Pedro seria obrigado a abdicar em favor de seu filho. Aqui Hope já nos dá uma ideia de como a sociedade havia sido impactada pela Revolução Francesa, com o enfraquecimento da monarquia, que o Brasil já começava a presenciar, não é? E o surgimento de um conceito de nação como unidade política, que tinha ao centro uma certa soberania popular, em torno da qual começavam a orbitar os movimentos de esquerda e direita. É importante lembrar que, apesar de Hope estar integrado à Marinha Real, ele não esteve diretamente envolvido com as guerras napoleônicas, que terminaram em Waterloo 16 anos antes da vinda dele ao Brasil. Na manhã de segunda-feira, 4 de abril, foi realizada uma audiência, exatamente no dia do aniversário da jovem rainha, quando, na mesma noite, ela ofereceu um concerto brilhante no Palácio de Dona Maria, um pouco afastado da cidade. Durante este evento, um adido chegou para comunicar que a cidade estava em polvorosa. Apesar de Hope se referir ao palácio como distante da cidade, esta recepção aconteceu no Paço Imperial, localizado no centro da capital, onde hoje é a Praça 15. Ele segue assim sua narrativa.
Pedro, então, dispensou seus ministros, para que eles pudessem estar preparados para agir se fosse necessário. No dia seguinte, ele foi forçado a demiti-los e aceitar em sua equipe membros mais liberais, somando assim republicanos ao seu ministério. Supostamente imaginando que não iria resistir a tanta pressão, Dom Pedro estabeleceu uma regência, que logo a oposição liberal apelidaria de Ministério dos Marqueses, para zombar daquele gabinete dominado pela nobreza e que, portanto, continuava associado aos interesses do antigo regime. Como ele não tinha muita certeza até onde poderia confiar em suas tropas, concordou em aceitar os homens, mas divergiram tanto que foram demitidos antes mesmo do final da noite, para, na manhã seguinte, chamar de volta seus antigos ministros. Porém, os deputados não admitiram isso e disseram que ele deveria aceitar suas indicações. Pedro, então, convocou suas tropas, mas, para a surpresa de todos, estas debandaram para o Partido Revolucionário e o pobre imperador ficou com apenas 16 dragões. Ele, então, agiu muito decididamente e disse que seria tudo ou nada e que renunciaria à coroa em favor do seu filho, de apenas 6 anos de idade. Assim foi acordado, e uma regência foi nomeada imediatamente. A renúncia se deu por volta das 3 horas da manhã, através de uma breve carta redigida de próprio punho pelo imperador, que dizia: usando do direito que a Constituição me concede, declaro que hei, muito voluntariamente, abdicado na pessoa de meu amado filho, o senhor Dom Pedro de Alcântara. Acossado pelos opositores, saiu às pressas do palácio sem sequer despedir-se de seu filho e herdeiro ao trono, então com apenas 5 anos, para o qual, dias depois, enviaria suas últimas palavras. Retiro-me para a Europa, para que o Brasil sossegue. Adeus, meu amado filho, receba a bênção de seu pai, que se retira saudoso e sem mais esperança de o ver. Aqui Hope, na condição de testemunha presencial, desfaz uma dúvida histórica sobre qual teria sido a primeira embarcação a receber a família real. Assim terminou a noite de quarta-feira, e às 8 horas da manhã seguinte, Dom Pedro, a imperatriz e Dona Maria estavam a bordo da embarcação Warspite. Lord Colchester foi imediatamente instruído a se preparar para recebê-los a bordo do Volage e transportá-los para qualquer porto da França a norte de Brest, ou mesmo para a Inglaterra se preferissem. Uma fragata francesa foi nomeada na mesma hora para levar a jovem rainha de Portugal e o marquês e a marquesa de Loulé, cunhado e irmã de Pedro, com a maior parte de sua suíte para a França. A embarcação francesa mencionada por Hope é a corveta La Seine, e se dá como forma de também agradar à França, em busca de apoio estratégico. Você se surpreenderá ao saber que o almirante me disse que, se eu tivesse chegado lá 3 dias antes, teria tido a honra de transportar o imperador caído e sua imperatriz para o outro lado do Atlântico,
como não tenho ambições de ter cabeças estrangeiras, coroadas ou não, a bordo do meu navio, considero isso o mais feliz livramento que já tive. Lord Colchester também está muito irritado com sua nomeação para este serviço, pois já estava para partir a San Blas, na melhor oportunidade de carregamentos da estação. Não há ninguém, porém, mais adequado que ele, pois se por um lado ele tratará Dom Pedro com todo o respeito possível, por outro, será a firmeza em pessoa. Não permitirá que o ex-imperador cometa nenhuma de suas extravagâncias. Esse é um bom exemplo de um texto que jamais seria escrito em um relatório oficial, pois ele nos dá uma dimensão do desequilíbrio que havia entre a Inglaterra e o Brasil, revelando um domínio colonial que era velado, que havia sido costurado silenciosamente a partir de interesses exclusivamente comerciais. HMS Tyne, 18 de abril de 1831. Nos dias 11 e 12, jantei com o almirante a bordo do Warspite, ou talvez seria melhor dizer com Dom Pedro, pois ele, aproveitando-se de seus privilégios reais, considerou a mesa como sendo sua, como se ele estivesse em seu próprio palácio. Sentou-se na cabeceira da mesa e colocou a imperatriz na sua mão direita, e o almirante ao lado dela. Capitão Talbot, o comandante da nau Capitânia, colocou-o no pé da mesa e pedindo-lhe que o ajudasse a fazer as honras da casa. Ele é uma pessoa extraordinária e não parece sentir em nada a perda da sua coroa. Imagino que deva estar completamente desgostoso com os brasileiros, mas eu suspeito fortemente que está lançando um olhar cobiçoso para Portugal e se lisonjeia do eventual apoio que poderá ter dos atuais governos da França e da Inglaterra, em virtude do seu esforço para suplantar Dom Miguel, com o objetivo de tornar-se regente de sua filha Dona Maria. Caso isso aconteça, não tenho dúvida de que tentaria colocar senhorita Dona Maria de lado e tomar posse da coroa de Portugal, para compensar a que perdeu no Novo Mundo, pois eu não tenho nenhuma convicção da sua sinceridade ou de sua integridade. A sensibilidade de Hope chega a ser surpreendente quando traça o perfil do imperador, pois foi graças a este seu humor oscilante que receberia a fama de louco. No que diz respeito à Revolução, imagino que ele se sinta culpado, pois vivia causando intrigas entre todas as partes e, consequentemente, não agradou nenhuma delas. Apesar das controvérsias, existem registros de 1811 que apontam que Dom Pedro sofria de epilepsia congênita e que talvez essa condição tenha sido decisiva para seu comportamento destemperado. Eram apenas 5 horas da manhã, quando Dom Pedro subiu a bordo do Warspite, ordenando que o barco estava agora às suas ordens, pegando o galante capitão de surpresa, que apenas vestiu-se a tempo para assistir do convés, a embarcação seguir em direção ao palácio, tendo o próprio imperador ao leme. Capitão Talbot espantou-se e, naturalmente, concluiu que seguia para a cidade na esperança de efetuar uma contra-revolução. O almirante e o chargé d'affaires britânico estavam ambos em terra, e Dom Pedro, à frente do barco mais veloz, se aproximava rapidamente do palácio. Naquele momento, talvez, o sentimento do capitão Talbot poderia ser comparado apenas aos de Sir Hudson Lowe, quando este temia a fuga de Napoleão de Santa Helena.
Esta analogia que ele faz a Sir Hudson Lowe está relacionada ao fato deste ter sido o carcereiro de Napoleão Bonaparte na ilha de Santa Helena até a morte do grande comandante em 1821. O fato é que não houve tempo para deliberação e persegui-lo seria em vão. Então, o capitão sabiamente apenas observou, desejando ansiosamente que o barco mudasse seu curso, pois ele sabia que se enviasse qualquer embarcação em seu encalço, causaria grande alvoroço e não teria êxito algum. Tinha ainda esperança de que pelo tenro horário e por estar o ex-imperador à paisana, poderia não ser reconhecido. Por fim, já muito próximo ao palácio, logo após cruzar com o navio correio inglês, o capitão pôde respirar aliviado ao observar a mudança de curso do esquadrão britânico, que retornava, enfim, ao Warspite. Trata-se de um relato inédito na história, apesar de não ficar claro nas cartas e nem mesmo no relatório a razão deste movimento intempestivo de Dom Pedro. Às vezes, Dom Pedro, por seu caráter, nos lembra Pedro o Grande, e em outros momentos parece nada mais que um mecânico. Outro dia, quando estavam preparando o volage para recebê-lo, ele foi a bordo para dar algumas instruções sobre a cabine da Imperatriz. Durante esta visita, Lord Colchester foi chamado para dar atenção a outro assunto e, quando retornou para a cabine, ficou surpreso ao não encontrar Dom Pedro no tombadilho. O imediato e o oficial do quarto sequer tinham ideia de seu paradeiro. Então, Lord Colchester correu para o convés principal, exclamando: Onde está o imperador? E escuta ao longe uma resposta: Trabalhando na bancada do carpinteiro. Para seu espanto e diversão, chegando lá, ele encontrou o ex-imperador do Brasil, mostrando aos carpinteiros como fazer um suporte giratório para uma peça de mobília do quarto da rainha, para que ela pudesse se equilibrar com o movimento do navio. Esta preocupação de extrema grandeza logo ficou conhecida em todo o esquadrão e por dias foi um assunto divertido para a tripulação. Goodbye, Joe! See ya! Goodbye, Joe! Porém, justiça seja feita a Dom Pedro. Se quando o menino não tivesse tido sua educação vergonhosamente negligenciada, talvez se transformasse em uma figura melhor e mais respeitável no mundo. Pois apesar de ser naturalmente inteligente, é analfabeto e grosseiro em suas maneiras e conversação, além de egoísta e quase desprovido de sentimento. Apesar do Hope considerar o imperador analfabeto, ele sabia muito bem o latim, o francês e o inglês. Existe uma teoria bastante controversa de que esses hábitos rudes teriam sido desenvolvidos durante a sua infância, quando ele escolhia passar os seus dias junto com o povo que vivia nas imediações dos palácios, não é? Sempre visto de roupas simples, de algodão, e montado em cavalos e donzelas de todas as classes. Como prova disso, devo contar sobre uma cena que presenciei durante o jantar da última noite. Antes que o segundo curso terminasse, seu camareiro entrou na cabine e lhe disse que 5 ou 6 dos seus dragões, aqueles poucos que tinham permanecido fiéis a ele, estavam a bordo e queriam despedir-se antes de fugirem para fora da cidade. De maneira feroz, voltou-se para sua imperatriz e exclamou da maneira mais insensível e indiferente: Oh!
Eu suponho que terei ainda que ir vê-los. Aquela grosseria foi além do que a pobre imperatriz poderia suportar, e ela imediatamente se retirou para sua cabine em um dilúvio de lágrimas. Ele agiu com a mesma indiferença que já havia demonstrado, pois não ficou sequer um momento ausente. Não obstante ao fato de estarem aqueles soldados condenados pelos novos poderes, deu a cada um apenas um dobrão. Os homens permaneceram escondidos até o anoitecer, a fim de que pudessem empreender a sua fuga. É marcante o contraste entre o imperador e a imperatriz, tanto na aparência quanto no caráter, pois ele é feroz como um leão e ela é gentil como um cordeiro. Ela é realmente uma pessoa extremamente agradável e amigável, uma verdadeira dama. Em suma, uma figura dominante que representa em cada centímetro uma imperatriz. É impossível não nos encantarmos com a imperatriz vista pelos olhos de Charles Hope. Talvez pareça pouco, mas se não fosse o ambiente pessoal das cartas, esta declaração de admiração quase afetiva seria uma ousadia impensável. Disse que Pedro leva consigo dinheiro e diamantes, que somados ao que receberá dos fundos ingleses, lhe renderá cerca de 60.000 libras ao ano. Isso, em parte, pode explicar sua indiferença pela coroa neste momento tão instável. Estas 60.000 libras mensais equivaleriam hoje a aproximadamente 7,8 milhões de libras, o que certamente garantiu a Pedro uma vida de absoluto luxo e conforto. Na noite do dia 12, a comitiva real deixou o Waspite para seus respectivos navios, zarpando à luz do dia na manhã seguinte. O volage estava terrivelmente cheio, porém, ainda assim confortável o suficiente para o pouco tempo exigido. Ao final, apesar de tão pouco tempo de convívio, muitas foram as histórias de Pedro, que ficaram marcadas nas memórias de Hope. Mas apesar de todos os seus pecados, Dom Pedro é sem dúvida o melhor amigo que este lindo, mas mal administrado país jamais possuiu.